Alô, aqui é o pastor José, da Igreja Evangélica Cristã, Ministério Rio de Água Viva. Nesta manhã, ministrando este vídeo e levando para os amigos conhecimento daquilo que é favorável à nossa vida espiritual. Eu, como pastor, devemos orientar a cada um como ele pode se direcionar na palavra de Deus. Eu quero ler um trecho aqui em Romanos, capítulo 13, versículo 1, do capítulo 13 de Romanos, e o versículo 1 em diante, que diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resistir à autoridade, resiste à ordenança de Deus. E os que resistem trairão sobre si mesmo a condenação. Meus companheiros de vídeo que nos seguem na rede social, então nós estamos em tempo difícil, que ninguém quer obedecer mais. Então vai cair em consequência, em perseguição, vai cair em duro servir das autoridades. Os homens querem fazer os que querem e se esquecendo da palavra de Deus, metendo a mão aonde não deve. E quando as autoridades caem em cima, eles querem resistir às autoridades. Mas toda autoridade é constituída por Deus, não para o justo, mas para o injusto. Aqui está dizendo que toda alma, quer dizer, toda pessoa, esteja sujeita às autoridades superiores. Porque há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. 13, no capítulo de Romanos, capítulo 13, versículo 1. Então diz assim: as autoridades, a explicação deste versículo, as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Toda autoridade é ordenada por Deus. Verifique também em Daniel capítulo 4, versículo 32, você vai ver ali Daniel se assujeitando às autoridades naquela época. Em Salmo capítulo 75, versículo 6 a 7, Paulo não sugere que Deus aprova uma autoridade corrupta. Ele não quer que as autoridades sejam corruptas, mas corrija os corruptos, mas corrija os fora da lei, aqueles que se opõem acima da lei. O oficial ímpio ou a legislação injusta, algumas vezes estreitando em punição aos pecados de uma pessoa ou por outros motivos conhecidos por Deus, ele permite que os governantes maus tenham autoridade por algum tempo, como os profetas do Antigo Testamento. Frequentemente testemunha, idealmente, Deus concede a autoridade para fazer boas obras. Versículo 3, do capítulo 3, versículo 4. A maneira como essa autoridade é exercida será responsabilidade de cada um a quem ela foi concedida. As autoridades, toda ela é levantada por Deus e para Deus, para corrigir o injusto. O justo não precisa que a autoridade corrija eles. Meu dileto ouvinte da palavra de Deus, então, no versículo 2 do capítulo 13 de Romanos, diz assim: por isso,
Quem resiste à autoridade resiste à ordenança de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Trarão para si a condenação, as penas, os processos. Nós estamos num tempo difícil de corrupção, e as autoridades estão trabalhando em pró a nação para corrigir aqueles que estão fora da lei. A explicação deste versículo está dizendo que, embora a obediência à autoridade terrena seja regra geral, um evidente princípio bíblico que podemos precisar desobedecer às autoridades, ser ordenado a pecar, pois a lealdade a Deus sempre é prioritária sobre toda a autoridade humana. Verifique em Esther, capítulo 4, versículo 16. E também Daniel, capítulo 3, 12 a 18. Daniel, capítulo 6, versículo 10. E Mateus, capítulo 2, versículo 12, quando Herodes, ele ordenou a matança de todas as crianças. E ali, José teve uma revelação do sonho, e o anjo disse que ele fugisse para o Egito, para não cair na mão das autoridades. Em Atos capítulo 5, versículo 29. Em Hebreu capítulo 11, versículo 23. Em Hebreu capítulo 11, versículo 23, você vai verificar as autoridades. Ainda no versículo 3 deste mesmo capítulo, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más, queres tu, pois, não temer a autoridade, faze o bem e terás louvor dela. A autoridade não é terror, mas se você andar certo, então vai receber louvor dela. Agora, o homicida, os ladrões, o fora da lei, o obstinado, aqueles que não querem obedecer, então a autoridade é um terror para ele. Mas para nós que somos salvos, nós não precisa de autoridade. Não precisa que ninguém corrija nós. Não precisa que nós tenha medo deles. Devemos obedecer. Devemos sempre estar enquadrado com a lei. Então, ela não é terror para boas obras. A autoridade, ela é uma segurança nacional. Então, meu prezado amigo, que os magistrados, no capítulo 3, a explicação nos diz, e no capítulo 4 diz assim, porque ela é ministro de Deus. Toda autoridade é ministro de Deus. O governo é ministro de Deus, o policial é um ministro de Deus, o juiz é um ministro de Deus. Todas as autoridades é levantada por Deus para a correção daqueles que não querem obedecer às leis para teu bem, para a segurança da nação. Mas se fizerem mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que fazem mal. Quando os oficiais governamentais usam de força para reprimir e punir o mal, eles não estão agindo errado.
Ao invés disso, eles são ministro, servo de Deus. Você vai ver no capítulo 13 de Romanos e o versículo 4. E estão fazendo um bem. Portanto, o cristão podem servir como oficial e soldado de polícia, em boa consciência. Porque cada um, Deus exerce uma obra para o bem ou para o mal. Importante é ter a direção do Espírito Santo na vida, a palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus. No versículo 5 deste mesmo livro, a explicação de importante é necessário que lhe esteja sujeito, não somente pelo castigo, mas também pela consciência, que você errou. Se está lhe perseguindo, lhe castigando, é porque você errou. Você está fora da lei. Quanto não estão resistindo às autoridades de Deus? Estão fazendo o erro porque estamos em tempo difícil, que ninguém quer obedecer, nem a pai, nem a mãe. Então tem as autoridades para proteger os pais e as mães. Então, nenhum parricida, nenhum madecida, nenhum homicida, nenhum ladrões tem direito ao reino de Deus. E as autoridades é castigo para eles. A lei é dura. A borracha da lei dói. Mas se você é uma pessoa obediente, não precisa temer as autoridades. Ela não é terror. O apóstolo São Paulo aqui ele estava explicando que por essa razão também pagais tributo. Tem tanto sonegador de imposto e o governo só trabalha com os impostos. O crescimento do governo, que o governo não é senhor, ele é empregado do povo. O povo é quem contribui para o governo, para que o governo faça as benfeitorias. Lá no palácio do governo não tem doutor, lá tem um trabalhador do povo, eleito pelo povo. É também uma autoridade que o povo constituiu para si. Tem que obedecer. É uma desobediência se não obedecer às autoridades. Então está fora do padrão de Deus. Esta razão, pagais também os tributos, porque são ministros de Deus. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. E a quem honra, honra. Aqui está dizendo, meu amigo, no versículo 6 do capítulo 13 do livro de Romanos, que Paulo dá razão pela qual os cristãos devem obedecer às autoridades. Pelo castigo, isto é, evitar a punição que as autoridades executam sobre ele, que fazem o mal. No versículo 4. Pela consciência, isto, pois queremos ter consciência tranquila perante Deus, que estabelece a autoridade, nos manda obedecê-la, essa é a segunda razão. Os cristãos devem ser completamente obedientes às autoridades. No versículo 7 deste mesmo capítulo, diz assim: a quem tributo, pagais tributo, imposto. Ninguém pode botar nada sem pagar imposto. Então, se a pessoa tem um estabelecimento e não quer pagar imposto, ele é um fora da lei. Ele está omitindo. Ele está omitindo a lei. Negando, ele está pecando.
principalmente os cristãos. Tudo tem que ser registrado conforme a lei. Então nós vemos muitas coisas fora da lei. Pessoas levantando-se identidades em identidade para fazer coisa errada. E ainda propagando, dizendo que é cristão. Mas cristão anda conforme a palavra de Deus. O cristão que anda fora a palavra de Deus, ele não é cristão, ele é ímpio. Passa a ser ímpio. Então o ímpio, o castigo dele é severo. A Bíblia diz que o ímpio e o pecador vai se achar no inferno. É a palavra de Deus. E não existe maior inferno se você cair na mão das autoridades. É um castigo que você vai levar as consequências até o fim da sua vida. Aqui está dizendo no versículo 7 do livro de Romano, eu estou lendo 13 de Romano até o versículo 7. Aqui está dizendo que tanto Paulo quanto Jesus, Paulo e Jesus ordenaram que os cristãos pagassem tributo ao governo romano, que certamente não era puro ou justo em suas ações. Se o governo é injusto, o problema é dele. O nosso dever é pagar o imposto. Então está faltando remédio, está faltando médico, está faltando outra coisa, está faltando segurança, mas nós pagamos nossos impostos. Tivemos força para cobrar, para falar, porque nós somos pessoa leal ao governo. E Paulo aqui ele está falando que como em todos os mandamentos de Deus, devemos tentar e obedecer a este com alegria e não com má vontade, sempre que nós inclinamos a desencorajados com a imperfeição de nossos governos ou com o fardo dos tributos que eles impõem sobre nós, seria bom que nós lembrássemos que a alternativa, a anarquia, é bem pior. Juízes capítulo 17 e o versículo 21. Meu prezado e dileto ouvinte e seguidores da rede social, se é nós pagar imposto, nós pagamos. Tudo que nós fizer, temos que pagar os impostos. Se nós plantamos, tem que pagar imposto. Se nós cultivamos a terra, tem que pagar imposto. Se nós trabalhamos, tem que pagar imposto. Porque Jesus deu esta ordem. Ele disse, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E que os irmãos continuem orando por mim, e que Deus continue nos abençoando. Em nome de Jesus. Amém.